Bem, gurizada, dando continuidade, ainda sobre a audiência, tem um bizu sobre testemunha que eu acho importante a gente fazer. Testemunha, ela tem uma importância para elucidar uma questão de fato, ela é subsidiária no sentido assim de que a testemunha ela tem uma mácula, ela tem um preconceito sobre ser conhecida como a prostituta das provas, né? Porque existe a possibilidade de orientar a testemunha, enfim, ainda que não possa, mas ela tem esse problema, né? Ela é uma faca de dois gumes, porque ela pode tanto te ajudar quanto prejudicar, mas existe ainda uma questão formal inerente à testemunha que eu acho interessante a gente salientar. Se a sua testemunha não for ao processo, tu arrolou a testemunha e ela não for, tu pode pedir a condução coercitiva, quer dizer, para a polícia lá buscar? A resposta anteriormente seria assim de pronto. Sim. Sim, professor, precisa ali, no caso da minha testemunha, eu posso pegar, mandar oficiar no trabalho dela, chamar a polícia. Só que o que acontece? Isso no processo penal, ok, ainda tem essa possibilidade, desde que ela tenha ciência daquela existência, da audiência. Agora, no processo civil, nós, advogados, passamos a ter uma responsabilidade, que é a seguinte: com a nova forma que o processo civil adotou, nós, advogados, devemos intimar as nossas testemunhas para comparecer no dia. Quer dizer o quê? Nós temos que informá-las e provar em juízo que informamos para que possamos pedir eventual condução delas em juízo. Quer dizer o quê? Se eventualmente eu fui lá e arrolei a Fernanda. Não, a Fernanda, eu vou te aqui num papo informal, vou te arrolar lá como testemunha, hein? Você não vai me deixar na mão, não. E aí chega no dia, a Fernanda não vai. E aí eu ligo para ela e falo assim, ó, pô, não dá, tô trabalhando, nem tem como mais, também não quero mais te ajudar não, porque você é uma alma cebosa. E aí, então nesse caso, veja, eu acabei de ficar desamparado. Se eu não tiver a demonstração em juízo que houve uma intimação dela, que eu notifiquei ela sobre a existência daquela audiência, eu não vou poder falar, excelência, mas a minha testemunha agora deu para trás. Opa, aí, meu amigo, você vai ter que demonstrar em juízo que tu intimou, deu informação sobre a data e que ela sabia, ela estava cientificada da ocorrência daquela audiência. Porque se tu não fizer esse bizu, não fizer esse procedimento, o juiz não fica obrigado a realizar a condução coercitiva. Ok? Então, só esse bizu sobre a testemunha. Esse bizu, de forma prática, ele é bem importante. Bem, então, eu coloquei aqui esse bizu para a gente tomar atenção. Adiar a audiência. Professor, via de regra, tu não falou que a audiência é una? Sim, a audiência, gente, como um todo, a audiência de instrução, ela é chamada de audiência de instrução e julgamento, justamente porque ali vão ser realizados todos os procedimentos de provas e o juiz, ao final, inclusive, já pode decidir na própria audiência, né? Ali já está formado o convencimento dele. Então, via de regra, a regra geral é que a audiência seja una. Mas pode haver hipótese de adiamento? Pode. Né? Então, assim, as partes podem convencionar. Veja que a primeira hipótese do 362 é justamente respeitar a manifestação das partes sobre um adiamento, por exemplo, para esperar que determinada circunstância aconteça, ou porque não vai ser possível naquela data. Então, isso acontece muitas vezes, a gente vai para uma audiência de instrução e agora nesse modelo online está tendo algum problema técnico, não consegue realizar. Aí o juiz tem que remarcar. Aí ele vai lá e fala, olha, no dia tal, fica bom para as partes? Então, as partes podem convencionar sim. Então, primeira hipótese de adiamento, convenção das partes. Segunda, as partes não compareceram, alguém que deveria estar lá não participou. Isso é um problema? Um pepinão. Isso é um problemão. Agora, motivo justificado pode afastar a responsabilidade. Como assim responsabilidade, professor? Se eu não for, se tu não vai a uma audiência que deveria comparecer, você é necessário a sua presença, você pode ser responsabilizado com multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, você pode ser responsabilizado com multa. Então, nesse caso, o que seria um motivo justificado? Uma causa de força maior, uma questão fortuita, você teve que ir para o hospital, não teve como comparecer, o seu cliente teve que fazer uma cirurgia, teve que fazer uma viagem de emergência, aconteceu alguma circunstância que deve ser motivo suficiente para ele não ir. Professor, meu cliente estava com preguiça e ele não quis ir. Obviamente que se o seu cliente estava nesse miguezinho, então ele está enrolado, porque isso não é motivo justificado. Ah, professor, o meu cliente se atrasou, pegou trânsito. Isso é motivo justificado, turma? Claro que não. Se não pegou, aconteceu um acidente que gerou ali uma comoção e de fato ele não pôde estar presente, isso não será motivo justificado, tá bom? Então vou até colocar assim, ó, cuidado.
atraso por trânsito não justifica. Um Haroldo, igual aqueles miguezinhos que você soltava em sala, professor, eu vim andando, quantos quilômetros? 55, começou ontem. Ih, professor, eu utilizei de toda a minha habilidade na corrida para chegar na aula e não deu tempo, porque o Haroldo tinha umas histórias assim curiosas. Então, nesse caso, Haroldão, não vai colar esse migué aí do atraso. Tadinho, o bichinho nem tá online. Eu tô zoando dele. Mas não tem problema, não. Depois a gente repassa o bullying. Então, aquele miguezinho que o Haroldo soltava na sala para chegar 1 hora, né, 40 minutos atrasado, não vai colar numa audiência. Saia mais cedo, Haroldo. Quando for assistir o vídeo, lembre-se, saia mais cedo. Bem, não só isso. Se a audiência... Aí olha só como inverte. Então, aqui nós temos, aqui, no caso do não justificado, ato atentatório. Então, multa. Agora, se for o próprio tribunal, se o tribunal não conseguir dar início em até 30 minutos do horário marcado, também poderá. Toma cuidado. Porque o código diz poderá adiar quando houver atraso superior a 30 minutos. Isso quer dizer que, gente, sim, essa sacanagem pode acontecer. Tipo, tu ter a sua audiência atrasada em mais de 30 minutos e tu ter que esperar para a realização da audiência mesmo assim. Porque está falando de poderá ser adiada, não quer dizer que obrigatoriamente será adiada, beleza? Então, fica atento a esse detalhe. Não necessariamente vai adiar somente porque ela está atrasada, tá bom? Pode ser que mesmo atrasada ela ainda ocorra. Professor, mas se eu se eu atrasar, pode não acontecer e pode ter multa. E se o tribunal atrasar, vai ter multa? A resposta é não, não terá multa para o tribunal, belezinha? Professor, digamos que eu quero arguir um impedimento do perito, do juiz, de alguém. Até quando? Qual é o momento que eu posso suscitar eventual hipótese de impedimento para a realização daquela audiência? Bem, o impedimento ele deve ser comprovado até o início da audiência, porque depois que começar a audiência, aí ele vai seguir o caminho, ele vai acabar conseguindo seguir o trâmite normal da demanda, ok? Pode ser dispensado na audiência alguma das provas que tinham sido suscitadas inicialmente? Sim. Quando você tiver essa percepção de que alguma das partes, né, não compareceu, porque o seu advogado não compareceu, o defensor público não estava presente, o Ministério Público não conseguiu chegar a tempo, o juiz ele pode dispensar aquelas provas que foram requeridas. Veja, então tá vendo que nós temos um problema muito grave sobre a questão do atraso ou não comparecimento por parte do representante, né? Mas temos também outra circunstância. O juiz pode dispensar quando o advogado não está presente. O advogado barra defensor barra MP, Ministério Público, também poderão dispensar a testemunha arrolada. Como assim? Imagine o seguinte, gente. Vocês arrolaram uma testemunha. Bom, então eu arrolei 3 testemunhas. Eu coloquei lá o Lelis, a Fernanda e a Aime. Só que o Lelis já falou tudo que eu precisava ouvir. Aí eu ainda fui lá, ainda ouvi a Fernanda e eu percebi que a Fernanda já começou a falar demais. Na hora, eu posso ter a seguinte percepção: olha, talvez a Aimee possa trazer para o processo coisas que não deveriam estar no processo, outras informações. Então, para não correr o risco daquilo ali gerar mais prejuízo do que benefício, eu mesmo, como advogado, eu que pedi a prova, eu posso dispensar a prova. Agora, o risco digamos que o Lelis foi lá e fez um depoimento perfeito, ele foi ouvido, ótimo. Na Fernanda, ela já deu uma escorregada no que ela ia falar, e ela falou assim, não, inclusive, até minha colega do trabalho, a Aimee, ela também presenciou tal coisa. E aí a Aimee tá lá na sala de audiência, ela já tinha sido informada para esperar, e aí o juiz me perguntou, doutor, você vai querer ouvir a Aimee? Aí eu falo, não, excelência, não quero ouvir a próxima testemunha, não. Mas aí o juiz, ele pode
Se ele entender pertinente, falar, não, mas eu quero ouvi-la como testemunha do juízo. Se ela já estiver no local, aí é um problema. Porque você acabou de criar, de ter ali uma circunstância que você vai ter que gerir. Porque aquela sua testemunha que tu acabou de realizar a dispensa pode se tornar testemunha do juízo. Então, tome muito cuidado com essa ideia das testemunhas, em especial sobre a dispensa delas. O ideal é que você busque fazer a dispensa sempre de forma antecipada. Né? Então, se tu começar a ver que uma das testemunhas já foi mais que suficiente, tu já pode pedir para desistir das outras testemunhas. Ou então, logo no início da audiência, você pode falar, excelência, olha, como o caso é esse, nós temos um baby mais fofo do mundo ali, como a audiência, ela traz a necessidade de esclarecimento, às vezes só uma testemunha é suficiente. Você repensou, você arrolou para ganhar tempo, alguma coisa desse sentido, então é melhor que tu realize essa dispensa, tá bom? O juiz não fica obrigado a ouvir aquela testemunha se você fizer a dispensa, né? A parte contrária pode obrigar a ouvir essa dispensa, tá bom? Bem, se você deu causa ao adiamento, obviamente nós temos as despesas. Lembrando que, nesse caso, despesa, inclusive, pode ser imputado um dia do valor do trabalho da pessoa que teve de comparecer à audiência. Professor, mas rolou a audiência, foi tudo bonitinho. Caso ocorra a audiência sem qualquer intercorrência, ou seja, deu tudo certo. Essa testemunha, a testemunha e as partes poderão requisitar juízo, secretaria, na verdade, a certidão de comparecimento para abonar eventual falta no trabalho. Ok? Então, isso daqui é importante sobre a ideia da testemunha, falta do trabalho e o que o tribunal pode fazer sobre essa circunstância. Bem, por fim, né, se teve tanto a ideia de antecipar quanto adiar, obviamente que nós precisamos ter ciência. Então, o advogado, as partes, elas costumam ser intimadas, né, dessa nova designação. Então, o que acontece na prática? Hoje, como está sendo audiência online, o juiz ele vai proferir uma decisão no processo, ele tem que explicar do porquê daquilo ali no processo, mas às vezes não dá tempo, tem que ser uma coisa mais rápida. E aí o que tem sido costumeiro? O pessoal vai lá, pega e liga para o advogado, ou então liga já diretamente para os advogados e liga também para a parte para informar sobre o adiamento da demanda. Né? Então, isso, por exemplo, aconteceu na segunda-feira, nós tínhamos uma audiência marcada para acontecer no horário de 2 horas, 1h50 me ligaram falando que não teria mais audiência, que ela teria sido suspensa por uma circunstância XYZ. Então, você vê, até 10 minutos antes da audiência aconteceu, me informaram ali justamente porque não havia necessidade, eu tive que correr e ligar para todas as testemunhas, para tudo, para a gente poder tocar ali o barco sem maiores prejuízos. Por sorte, a audiência ela era online, mas imagina se fosse presencial. Se fosse presencial, acabou que todo mundo teria que deslocar até o local e aí teria esse prejuzão de ter desmarcado a audiência lá no local e no momento, poucos minutos antes da audiência. Isso ocorre? Infelizmente, turma. Infelizmente, isso ocorre. E mais ainda, infelizmente, é com uma certa frequência, tá? Pode acontecer diversos fatores que acabam gerando essa ideia da suspensão da audiência. Hoje, por exemplo, eu devo ter uma audiência que deve acontecer exatamente isso, mas pelo menos ela é online, né? Porque se insistir numa testemunha do Ministério Público, e o Ministério Público precisa ouvir aquela testemunha, essa testemunha nem ao menos foi intimada, se ela não aparecer, o que pode acontecer? Pode acontecer de toda a nossa audiência ser suspensa, adiada, até que, de fato, encontre aquela testemunha. Beleza? Alguma dúvida sobre adiamento? Não? Show! Bem, na nossa reta processual, eu sempre falei para vocês sobre uma questão bem própria, que ela faz o seguinte: questão inicial, audiência de conciliação, se possível, contestação, vou colocar só a sigla, tá? Contestação, réplica, provas,
AIJ. Veja, até aqui, ok. Isso a gente já falou bastante em sala. Agora, pode acontecer algo? Pode ou não, pode ou não, acontecer as chamadas alegações finais, escritas ou orais. O que de acho seria as alegações finais? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vou interromper, e aí ao invés de trazer aqui direto no código, deixa eu explicar para vocês. Dependendo da demanda, dependendo da circunstância da demanda, o juiz ele pode dar a oportunidade das partes falarem depois da audiência. Então, não é uma questão obrigatória. Depois da audiência de instrução e julgamento, o comum é que haja uma sentença. Mas a depender da demanda, a depender da complexidade do caso, o juiz pode conceder às partes a possibilidade das alegações. Então, alegações seriam a última fala antes da sentença e ela é dispositiva, porque pode ocorrer ou não. Quando que normalmente acontece essas alegações finais? No processo civil, às vezes, tem demandas que são muito complexas. Então, quando você está discutindo posse, propriedade, quando tem ali danos estruturais, quando você tem algumas coisas que, de fato, denotam maior complexidade no processo. E, às vezes, o processo ele tem lá 600, 800, 1.000 páginas e ainda não teve sentença. Esses são casos de enorme complexidade. Você vê que para um processo ter 800, 600 páginas antes da sentença, quer dizer que teve muita prova, tem muito documento juntado, perícia, deve ter tido muita coisa ao longo do processo para fazer com que, de fato, aquilo ali enseje uma alegação final. E aí, obviamente, que se o processo tem 600, 800 páginas, essas alegações finais, elas normalmente não acontecem em vias orais. Porque, em razão da complexidade do caso, o juiz dá, olha, eu vou dar 15 dias de prazo para que vocês se manifestem, para que possam apresentar as alegações finais sobre o caso, seja pelo tempo que já tem o processo, pelo tamanho, a complexidade, e ali você tem a possibilidade de estruturar tudo e fazer suas últimas argumentações antes da sentença. Mas pode acontecer também, isso acontece muito em causa de família, onde o juiz defere as alegações finais, ele fala, olha, abra as partes, alegações finais orais. Que é o quê? Tu na lata, ali naquele momento, falar para o juiz as suas últimas hipóteses de convencimento, as suas alegações, sua sustentação, para que possa convencê-lo. E aí, nesse caso, nós vamos ter que respeitar o período de tempo. Então, veja, eu tenho nas alegações escritas a questão da enorme complexidade e é concedido um prazo para que tu peticione as alegações, enquanto as alegações orais vão acontecer na própria audiência, então é na chincha. O que eu costumo dizer é que o advogado vai fazer... Professor, Oi. Mas pode pedir tipo um adiamento para o senhor ter tempo para se preparar? Nas orais? Não, é na lata. Na hora do que lute. Esse é o negócio, Rebeca. A ideia é que tu, quando vai fazer uma audiência, tu já esteja preparado para fazer as alegações finais. Claro, o advogado pode, por exemplo, acontece muito. Advogados de estados diferentes contratam um advogado para fazer uma diligência. O que é fazer a diligência? É ir lá só fazer a audiência, participar da audiência. Então, você contratou uma diligência só para esse ato. Então, esse advogado que foi contratado, que não conhecia a demanda, que foi só para acompanhar alguma coisa, ele pode requisitar ao juiz a conversão pelo fato da sua atuação ficar adstrita à contratação de diligência. O juiz pode aceitar ou não. E as alegações finais não são peças obrigatórias. Se você deixar de apresentar, enfim, você só perdeu a oportunidade de apresentar. A outra parte provavelmente vai apresentar. Então você sai um pouco no prejuízo porque você não teve como fazer as suas últimas sustentações, suas últimas teses concatenadas. De igual forma, se não acontecer, não quer dizer que vai ser revel, igual no caso da contestação, de deixar de apresentar. Então não vai haver uma presunção de veracidade porque tu não apresentou as alegações finais. Né? Mas então, o importante é que a gente sempre tenha em mente que quando você vai fazer uma audiência de instrução, tu precisa conhecer o processo de fato, porque pode acontecer esse tipo de circunstância. Não é comum, mas acontece, tá bom? De fazer alegações orais. Em Taguatinga, não vou citar o nome do juiz, óbvio, tinha um juiz que nas alegações finais, no processo penal, ele falava que tinha que ser oral.
Então, nas alegações finais, ele já vinha na lata, oral. E o advogado, quando fazia audiência, ele já tinha que estar preparado para isso. Algumas causas de família também fazem a mesma coisa. Eu passei por isso também no final do ano passado. As alegações finais foram logo na audiência. E aí tive que fazer as alegações finais ali na hora. Então, sempre quando for fazer audiência, fique preparado, porque é uma hipótese que pode ocorrer. Agora vamos às especificidades da norma. O que a lei diz para a gente sobre as alegações finais? Olha, depois de encerrada a instrução, então não vai ser durante, vai ser ao fim da instrução, tá bom? O juiz dá a palavra para o autor, depois para o réu, ou o Ministério Público, se for o caso, para eventual manifestação, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogáveis por até 10 minutos, que fica a critério do juiz. Beleza? Então, isso daqui pode acontecer ou não, não é algo obrigatório, tá bom? Se eu tiver ali litisconsorte, ou seja, pluralidade de partes, ou intervenção de terceiros, o prazo, né, dessa prorrogação, ela vai ser um só todo, né? E aí ele vai dar, por exemplo, 10 minutos para que todos se manifestem ali. Então, no caso, vai ser dividido. Por exemplo, eu tenho o litisconsorte, né? Então, eu tenho duas partes. Esse prazo prorrogado de 10 minutos vai ser dividido entre eles. E aí eles podem, obviamente, convencionar. Ah, não, eu vou precisar de 7, você precisa de 3. Beleza. Mas se não tiver essa convenção, então essa prorrogação vai ser dividida entre eles. Então, esses 10 minutos prorrogáveis vai ser dividido em 5, caso eles não convencionem de forma distinta. E aí o parágrafo 2º vai dizer exatamente sobre a ideia da conversão. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate pode ser substituído por forma escrita, que vai ser apresentado pelo autor, pelo réu, pelo prazo de 15 dias. Prazo sucessivo de 15 dias. Essa é uma informação importante. O que quer dizer prazo sucessivo de 15 dias, gente? Quer dizer que prazo sucessivo necessariamente vai ser um faz, depois o outro faz. Quem tem que apresentar as alegações finais primeiro? O autor. O autor apresentaria suas alegações finais escritas primeiro, depois a defesa. Então, sempre quem acusa, coloca essa regrinha na cabeça, quem acusa sempre tem que fazer primeiro, desde o processo penal ao processo civil. Essa é uma regrinha bem basilar. Então, alegações finais, primeiro por parte do autor, depois por parte do requerido. Beleza? Prazo, 15 dias, esse chamado de prazo sucessivo. Alguma dúvida? Não? Show. Então, vamos lá. A audiência, como eu disse para vocês, ela é una, né? Salvo excepcionalidades, quando da impossibilidade ou convenção entre as partes, e o juiz vai tentar marcar sempre para a data mais próxima. Professor, essa aqui é ótima, eu adoro. Normalmente, sempre o cliente ele pergunta isso. Professor, o juiz, ele tem prazo para sentenciar? Pasmem. Sim, ele tem prazo para sentenciar. Só que esse prazo, gente, ele é chamado de prazo impróprio. Então, nós vamos ter aqui um prazo impróprio do juiz. Quer dizer o seguinte. Quer dizer que, embora o juiz tenha o prazo de 30 dias para sentenciar, não quer dizer que necessariamente a sua sentença vai acontecer em 30 dias, gente. Pode ser que ele está abarrotado, pode ser que de fato não consiga realmente proferir essa sentença. E aí, professor, então assim, o juiz passou do prazo de 30 dias. Tem alguma punição para ele? Quer dizer que teve algum prejuízo? Não. Então, prazo impróprio quer dizer que não gerará o prejuízo. Agora, se o juízo estiver enrolando demais para proferir a sentença, cabe às partes. Eu não vou nem colocar cabe, vou colocar assim, pode. As partes. Vou colocar a parte. Pode a parte peticionar, informando sobre a demora e requisitando que seja realizado o julgamento. Isso daqui, gente, é um dos elementos formais para que você possa fazer, inclusive, uma reclamação no CNJ. Me explico. Se o juiz estiver enrolando demais, por exemplo, nós temos um caso lá no escritório que antes de eu ser advogado, ele estava para ser julgado em um determinado estado da entidade federativa do Brasil, que ficou lá e um juiz que era titular morreu, e aí por causa disso parece que o processo ficou
para esperar ali o reencarnar de um novo juiz, da alma desse juiz, para que ele possa, em sua alma reencarnada, né, se desenvolver, concluir o curso de direito, passar num concurso para ser julgado. Porque esse processo, gente, pasmo, já tem 11 anos. 11 anos que o processo está parado para julgar. E aí o advogado que estava lá antes, ele não tinha nem peticionado requisitando o julgamento disso. Então, veja, para que eu possa depois provocar o Conselho Nacional de Justiça, para que eu possa pegar e imputar alguma responsabilidade ao tribunal pela desídia com aquele processo, o que eu, advogado, tenho que fazer? Eu tenho que pegar, apresentar uma petição falando, olha, o processo está em uma demora excessiva, uma morosidade desarrazoada. Requeiro, portanto, julgamento com maior brevidade. Beleza, show do moment. Porque ali você acabou de fazer uma provocação. Então, o judiciário foi provocado. Ele foi provocado, então tu não pode ir direto no CNJ e falar assim, mas o meu processo está demorando. Mas peraí, você pelo menos provocou o juiz para ter alguma informação, alguma coisa nesse sentido? Existe algo que de fato estava obstando, impedindo aquele julgamento? Caso tu não faças isso, tu pode ter um prejuízo em eventual reclamação ao CNJ, eventual responsabilização do juiz por prejuízos. Então, é sempre importante que quando houver essa demora excessiva, tu faça uma petição ali questionando o porquê da demora. Agora, claro, gente, tem 31 dias, professor, já vou atravessar uma petição? Não, gente, lembra que é um ser humano que está julgando. Se uma pessoa vai lá e se atrasou um dia e tu já vai espizinhar, um ser humano, ele é muito comum ele criar um certo ranço da sua demanda. Então, não vai criar conflito com o juiz por bobagem, beleza? Não crie conflito com o juiz por bobagem. Eu recomendo que a sua petição ela apareça quando começa a fugir ao razoável. Por exemplo, 2 meses para uma questão no juizado especial, me parece que já é demais, porque às vezes são causas de menor complexidade. Agora, uma causa super complexa, como esse caso que eu falei para vocês, onde tem um erro médico, aconteceu uma vítima fatal. O juiz, após a audiência de instrução, em tese ele tem 30 dias. Claro, eu como advogado da autora, vou falar, para mim tá tudo perfeito, tá tudo provado, tem que botar para moer mesmo. Agora, veja que essa causa exige necessariamente uma maior necessidade de apreciação. Ela tem uma questão sensível, uma vida foi perdida. Então, primeiro, o juiz vai ter que contabilizar o valor dessa vida em dinheiro, que a gente sabe que não tem valor para a vida humana, mas ele precisa justificar o valor daquela vida, também interpretar que não pode ter um enriquecimento ilícito, e caso ele julgue improcedente, ele tem que dar uma resposta para a mãe que perdeu o filho, que na verdade a culpa não é do hospital. Então, é uma questão muito sensível, de enorme complexidade, que a gente sabe que não vai vir uma sentença em 30 dias. Ok, isso é razoável. Então, nunca atravesse direto, espizinhe direto, se aquilo ali pode acabar sendo algo ruim para a sua demanda. Professor, então quer dizer que tem que babar ovo de juiz? Não, gente, não é babar ovo. É entender que existe uma razoabilidade nos processos. Cada demanda exige um tempo para maturar o entendimento sobre aquela demanda, aquele processo, aquele pedido, aquele objeto. Uma coisa é, o Lelis não pagou o contrato. Se ele não pagou um contrato, ele está em dívida. Beleza, não tem muito que ficar rodopiando. Ali o pau vai moer para o lado do Lelis. Victor Lelis, na aula passada, ele era um criminoso e agora ele é só um devedor. Tá vendo, Lelis? Eu falei que não ia pegar no seu pé, mas agora eu estou melhorando a sua situação aqui nos nossos exemplos. Até o final da nosso semestre, você vai ver que você vai ser até um autor, você vai ser a pessoa que vai estar entrando com a ação. Confia. Brincadeira, Lelis. Bem, então, nós temos essa possibilidade sobre a sentença. Agora, veja, nós temos outras circunstâncias inerentes à sentença. A sentença, claro, ela vai ser o objeto da nossa próxima aula, ela vai trazer objetos como elementos que vão ser o resumo da demanda, então você vai ter o resumo, você vai ter ali a motivação e a parte dispositiva, tá bom? O que quer dizer isso? Quer dizer que vai trazer ali tudo o que aconteceu ao longo do processo, a fundamentação, a motivação do juiz, e ao final vai falar se ele julga procedente, improcedente ou parcialmente procedente, beleza? Ao final da audiência, os advogados, as partes que estavam ali presentes, a testemunha também vai assinar o depoimento, então nós assinaremos ao final, beleza? A audiência em si, ela vai ser gravada, tá bom? Que conceda essa possibilidade de acesso e que as partes possam conseguir verificar a qualquer momento. E, por fim, a audiência ela vai ser pública,
salvo excepcionalidades. Quais são as excepcionalidades? Quando o processo correr em sigilo, turma. Então, quando eu tenho ali crime de estupro, quando eu estiver falando de causas de direito de família, que envolve ali a necessidade de proteção, quando eu estiver falando, por exemplo, isso é muito comum também, erro médico em cirurgia estética. Então, é muito comum cirurgias que deixem ali por algum erro, deixem uma cicatriz, uma coisa grosseira, e obviamente no processo você tem que juntar isso, né? Então, acontece bastante de ter erros em cirurgias de silicone, lipoaspiração, e aí você acaba tendo que juntar isso daí no processo. Então, isso mexe com a própria dignidade da pessoa, com a moral da pessoa. Então, diante disso, que acaba que pode ser decretado sigilo daquele processo para que não vaze aquelas informações, para não causar maior constrangimento para aquela vítima que sofreu aquele dano. Beleza? Mas, via de regra, as audiências serão públicas. Professor, a audiência presencial também é gravada? Sim, a audiência presencial também é gravada. Professor, se eu estou aqui na Caxixonha do Sul e não tem a estrutura para gravar, o que acontece nesses casos? Se tiver ali uma impossibilidade, né, técnica de gravação, e o juiz preferiu por não adiar até que seja reparado isso, na ata de audiência vão ser relatados tudo o que aconteceu ao longo do processo. Então, se foi ouvida a testemunha e não tinha ali uma gravação, quando eu comecei a advogar, eu fiz várias audiências que não eram gravadas. E aí tinha lá assim, testemunha falando de tal, a defesa perguntou se tal coisa, a testemunha disse tal. Então, tudo era transcrito, beleza? Então, na impossibilidade desse sistema de videoconferência, de gravação, ela vai ser transcrita, tá bom? Claro, o juiz pode adiar por uma falha técnica, como a gente já viu, é uma causa que ele não estava esperando, algo que não teria como superar, ou então ele pode pegar e digitar toda a audiência, beleza? Turma, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, professor. Show. Na próxima aula, então, eu vou adotar... Eu acho que assim vai ser um pouquinho melhor. Na próxima aula, eu vou adotar por tópicos. Eu estou encerrando essa gravação agora,